Ok? Vamos seguir aqui com a posse, lembrando que estamos na classificação. Nós vimos que a classificação tem muitas divisões, né? No final, eu vou fazer um apanhado com vocês para resumir, para fazer uma espécie de revisão. Ok, vamos ver agora então a classificação da posse com relação à presença de título. E aí nós vamos ter que a posse pode se dar com título ou sem título. Tá bom, pode dar com ou sem título, mas o que vem a ser esse título? Não é? O que vem a ser esse título? O título vai ser uma situação, que geralmente é um documento, que vai representar a transmissão da posse. Então vamos dizer que eu tenho o possuidor 1 e o possuidor 2. E aí a posse com título é a posse em que eu vou ter alguma representação dessa transmissão. E esse título vai me permitir ver, inclusive, quando foi a transmissão, não é? E nós vamos perceber, lá quando estivermos falando de posse nova e posse velha, que é importante a gente saber quando se deu essa transmissão para continuar classificando a posse, ok? Um exemplo de título, um exemplo de posse com título. Se eu tenho, por exemplo, um contrato de compra e venda, ou um contrato de locação, né? Aquele contrato de aluguel. Então eu tenho que o possuidor 1 está lá por meio de um contrato cedendo a posse ao possuidor 2, né? A P2, ok. E aí nós vimos que a posse ela pode ser direta ou indireta. Já vamos aproveitar aqui para fazer uma espécie de revisão, para lembrar da posse direta e indireta. Tá? Lembram que a posse direta é quando o sujeito está exercendo a posse diretamente. Um exemplo aqui, esse P2, que é quem alugou a casa, está exercendo a posse direta, não é? Que é a posse imediata. E o proprietário, a posse indireta ou imediata, tá? Então esse seria um exemplo de posse com título. Posse com título é posse? Sim, é posse. E a posse sem título, que é a nossa segunda possibilidade aqui, sem título, também vai ser considerada uma posse, tá? Não é o título que vai trazer a característica de posse, né? Nós vimos lá o conceito de posse e em nenhum momento o título era pré-requisito para a nossa posse, ok? E aí, nessa posse sem título, é o oposto. Eu não tenho uma causa que represente essa transmissão. Eu não tenho um contrato, por exemplo, que demonstre essa presunção, que demonstre essa transmissão, mas precisa ser aparente a transmissão desse domínio fático, né? Eu não tenho um contrato, mas eu tenho uma aparente transmissão entre o possuidor 1 e o possuidor 2, por exemplo, ok? E outra coisa, com relação à presença do título, nós vamos ter que o título, ele presume a boa-fé. Se alguém tem o título, primeiro, o título vai presumir que ele é possuidor, porque ele tem o título, e além disso, vai presumir uma boa-fé, tá? O título presume boa-fé. E por que eu botei esse asterisco aqui? Porque quando eu digo que presume boa-fé, aqui eu estou falando de uma presunção relativa. E aquela presunção relativa é aquela que admite prova contrária, tá? Eu posso produzir uma prova contrária, ou seja, que indique a má-fé, embora essa má-fé seja presumida, essa boa-fé seja presumida, o oposto, né? Ok, então essa é a posse quanto ao título, quanto à presença de título. Pode ser uma posse com ou sem título. Ok, agora vamos para a posse quanto ao tempo. Tá bom, Catarina, a gente está falando aqui de uma posse quanto ao tempo, mas a partir de quando é que vai contar esse tempo? Bom, se eu estiver diante de uma posse injusta, essa posse vai começar a contar a partir do esbulho, né? A partir de quando houve o esbulho, a violência. Ok, e a posse nova? Uma posse nova é aquela que vai considerar quando eu tiver menos de 1 ano e 1 dia de posse.
Então, se eu tenho uma posse com menos de 1 ano e 1 dia, ela é considerada uma posse nova. Tá bom, é uma posse nova, mas e as implicações disso? Bom, as implicações disso nós vamos ver depois. Aqui é necessário que a gente entenda os tipos de posse, né? As classificações de posse. E aí depois eu vou dizer as consequências de uma posse nova, de uma posse velha, de uma posse com título, de uma posse sem título. Lá na frente, quando a gente falar das características, vocês vão precisar saber dessas especificidades sobre a posse. Ok? Bom, agora então, posse nova. Posse nova, já vimos que é quando tem menos de 1 ano e 1 dia, né? E aí, a depender das circunstâncias, ela vai passar por um procedimento especial. Ela vai ser considerada como uma posse especial, mas vamos ver isso lá na frente. Ok. A posse pode ser nova ou pode ser considerada uma posse velha. E a posse velha é aquela em que o sujeito tem a posse por mais de 1 ano e 1 dia, certo? Se ele tiver a posse por mais de 1 ano e 1 dia, ela vai ser considerada uma posse velha. Ok, e o que eu tenho para dizer para vocês nesse momento é que da posse velha cabe uma tutela provisória. Da posse velha cabe uma tutela provisória, ok? Então essa é a classificação da posse quanto ao tempo. Quanto ao título, a gente viu que pode ser com ou sem título. E o título é aquele que representa quando foi que aconteceu e como se deu a transmissão da posse. Quanto ao tempo, a posse pode ser nova ou velha. Mas também a posse pode ser classificada com relação aos seus efeitos. Ou seja, eu vou apagar aqui e continuo explicando. Ou seja, a posse pode ser classificada de acordo com os efeitos que ela produz, tá? E aí, com relação aos efeitos, nós vamos ter duas possibilidades. Uma é a chamada ad interdicta, é a posse ad interdicta. E a outra é a chamada posse ad usucapionem. Usucapionem já dá para uma ideia para a gente de qual instituto usucapião, né? Ok. Posse ad interdicta. O que é que vai significar para a gente essa posse ad interdicta? Bom, essa aqui é a regra geral, né? Constituindo regra geral. É a posse que pode ser defendida pelas, que a gente viu, ações possessórias, né? A posse ad interdicta, eu posso pedir uma ação possessória para defender essa minha posse, tá? E aqui eu não digo respeito a uso capião. Aqui eu adquiro essa posse, eu brigo por essa posse, disputo por essa posse através de ações possessórias, que nós vimos por alto na última aula, mas vamos ver mais pra frente só as ações possessórias, ok? Então essa é a ad interdicta, é aquela posse que é uma regra geral em que eu vou, para defender essa minha posse, utilizar uma ação possessória. E a segunda possibilidade é a ad usucapionem, que é exatamente o oposto. E ela é uma exceção. Se aqui eu falei que era a regra geral, a usucapionem é uma exceção, portanto, ok? E essa posse aqui é uma que eu vou precisar observar um lapso de tempo. Não é? Eu vou ter que analisar o lapso temporal em que o sujeito utilizou da posse de forma contínua, ou seja, o tempo ininterrupto em que o sujeito esteve com a posse, tá? E aqui esse tempo específico, esse lapso temporal, ele é previsto em lei, ok? E nesse caso, pelo nome já diz pra gente, admite a usucapião, ok? Eu vou poder lutar pela posse, tentar adquirir a posse por meio de usucapião. Agora, vamos estudar o usucapião e vocês vão perceber que para o usucapião tem que seguir lá os preceitos legais, é a lei que vai determinar as regras para essa aqui, ok? Então, ad interdicta, regra geral, ação possessória. Ad usucapionem, exceção, vai depender de um lapso temporal, de uma posse contínua e a lei vai trazer quais são os requisitos dela, ok? Os requisitos dessa usucapionem, certo? E aí,
sobre a detenção. Lembra que lá na primeira aula de posse a gente falou sobre a detenção, que a detenção não configura a posse, né? Que da detenção eu não posso pedir uma ação possessória, porque eu não tenho a posse, eu tenho a mera detenção. Lembra que nós falamos sobre a detenção? E a detenção a gente acha lá no artigo 1198. Vou falar mais uma vez aqui para vocês sobre a detenção. E o que é que eu tenho para dizer sobre a detenção? Que a detenção não admite uso capião. Então, nessa uso capionem, não admite a detenção. A detenção não vai caber aqui, ela vai ter que ser a posse para pedir uso capião, ok? Não admite detenção porque ela é uma posse, uma espécie de posse, né? Que não é posse, mas na verdade a doutrina traz como uma posse desqualificada como lei, desqualificada pela lei. Então, a lei desqualifica como posse, ok? Com isso, a gente finaliza essa parte de classificação, essa primeira parte. E na próxima aula a gente conclui a classificação. E como eu tinha dito, eu vou fazer uma revisão sobre a classificação que fizemos até aqui. Vão comigo!